Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. My jelly roll is sweet. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. O meu entrevistado de hoje é uma pessoa que eu tenho acompanhado um pouco de longe o progresso que ele tem feito na área do Django, e é com muito prazer que eu posso hoje conversar com o meu amigo, meu novo amigo, Henrique Bastos, que é o cara que está por trás, além de outros projetos, do Welcome to the Django, que é um projeto muito bacana. Tudo bem, Henrique? Beleza, grande prazer estar com você aí. Ah, que isso, cara. O prazer é meu porque eu acho muito interessante o que você está fazendo. Então, para o pessoal aí que não conhece o Henrique, ele está por trás de um projeto que chama-se Welcome to the Jungle, que é até uma brincadeirazinha com aquela música do Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. E eu achei muito interessante quando eu estava olhando o nome do projeto dele. Então, Henrique, esse projeto que você criou é uma forma de você dar aulas online e instruir pessoas mais ou menos... Bem, o assunto é Django, né? Mas eu tenho certeza que você abrange muito mais do que isso. Você pode dar um background para a gente sobre o projeto? Certo. É um curso online, né? Mas a ideia, né, o curso veio de uma ideia que eu tive, que eu sempre participei muito da comunidade de software livre aqui no Rio de Janeiro. No Brasil, eu acabei me envolvendo com um monte de grupo, um monte de estado. E a gente sempre participou muito de coding dojos e criamos grupos de estudo de tecnologias e tudo mais. E eu sempre curti muito compartilhar o conhecimento com as pessoas nesses eventos. E com isso eu fui aprendendo bastante coisa sobre didática, né, como o ser humano aprende, todo o processo, e por que todo cara de computação tem certas frustrações com faculdade e cursos e tudo mais. E aí eu quis fazer um negócio diferente, um negócio que focasse a prática, né, a descoberta do porquê que as coisas são como são. Uhum. E aí veio a ideia do Welcome to the Django, porque eu trabalhei muitos anos com Django, programo já há bastante tempo com Python, e gosto muito de todo o ecossistema, sou super ativo na comunidade de Python, e aí veio essa ideia para fazer uma primeira iniciativa, né, com esse foco de compartilhar conhecimento, que é o grande tesão assim, da minha participação na comunidade, descobrir maneiras de compartilhar conhecimento. E tem sido bem bacana, né? Já está na 6ª turma, está fechando agora no próximo domingo, né? Que o curso dura um mês, são 4 aulas, né? 4 semanas, uma aula por semana, são 4 horas de aula, e só que o processo é um sprint, né? É um projeto, tem que desenvolver um sistema para um cliente lá que é um cliente real com um problema, e o pessoal tem que implementar a solução ao longo das semanas e botar no ar. Então o foco não é fazer exercícios na sua máquina, é pegar realmente uma simulação de como é que seria se você estivesse trabalhando com o Django numa empresa que usa desenvolvimento ágil. Então, olha, quando eu estava olhando o site do Welcome to the Django, uma das coisas que me chamou a atenção foi, primeiro, o que você acabou de mencionar, que isso aqui não é um curso de beabá do Django, né? Ou seja, se você está querendo aprender como que faz laço, eu acho que é assim que fala em português, loop, não é isso? São os loops em for e while e esse tipo de coisa. Se você quer aprender como é que usa variáveis, como é que se cria objetos e tal, não é um curso beabá, esse é um curso de... Você vai aprender a usar o Django, vai aprender a usar o Django com Python, e tem um projeto que no final da classe você então está entregando um projeto que é real, que pode até assim coincidir que seja uma coisa que alguém realmente precisa profissionalmente, né, na vida deles, ou seja, criar um projeto de verdade. Isso. Na verdade, o projeto, ele foi... Depois que eu montei toda a grade, né, tudo que eu queria compartilhar de conhecimento, todas as coisas que eu vejo... participo muito das listas de discussão, né, e todas as coisas que o pessoal vive perguntando e confunde os conceitos e tudo mais, eu fiz um mapa de tudo que eu queria compartilhar em termos de conhecimento, e aí eu fiz de trás para frente. Uma vez que eu tinha um mapa, eu desenvolvi um projeto, criei um projeto para poder guiar as pessoas naturalmente por todos os itens desse mapa que eu montei.
E aí lá no curso tem uma grade, são 26 tópicos, com cada uma tem pelo menos uns 4 subtópicos. Então é bastante assunto, assim, o pessoal entra, o pessoal brinca que não é um curso nem para avançado, nem para iniciante, é um curso para quem quer acelerar, né? Uhum. É de 0 a 100 em 4 aulas. Então, essa é a brincadeira do pessoal. Bem, e a outra coisa que me chamou a atenção também é que, em vez de ser, você não está mandando simplesmente o pessoal ler uma documentação e de repente responder perguntas. Isso as aulas são todas em vídeo, ao vivo, e você Isso. interage com os alunos, né, os seus alunos, é ao vivo e a cores. Você faz tudo isso online, que isso é muito maneiro, é uma coisa que não se vê muito, né? Agora que começou a aparecer esse tipo de coisa. Mas você começou esse projeto tem o quê? Tem mais de um ano, não? Tem. Eu comecei em outubro de 2010. E a ideia é exatamente isso. Eu acho muito importante a interação com os alunos, né? Você quando está a atividade, a comunicação pessoal, né, presencial, no mesmo espaço, no mesmo local e tudo mais, ela é a mais rica que existe. Né? Ali você está ouvindo a voz do cara, vendo a postura dele, expressão facial, o tom, tá sentindo o mesmo calor que o cara está sentindo, e, enfim, é mesmo contexto, né? Se todos os seus sentidos eles estão gerando metadados para você poder se comunicar com eficiência. Então, eu acho que tem alguns cursos, tem alguns modelos de ensino à distância ligado você lê um monte de material, faz um quiz e tudo mais, mas aí depende muito, o cara tá aprendendo sozinho. Uhum. E eu sou um cara que eu gosto do contato humano, então o meu objetivo é, através da turma, criar realmente uma comunidade, incluir o cara na comunidade Python, na comunidade Django do Brasil, entendeu? Então, né, é até engraçado, porque as pessoas ficam amigas mesmo durante o curso, e você vê o pessoal nas listas de discussões se apoiando e começa a fazer projeto. Tem gente que é contratada pelo outro porque no trabalho pintou e lembrou que o cara ajudou no curso e tudo mais, e acaba montando uma grande comunidade, assim. Acho que esse que é o grande barato, né? Muito maneiro. Então, bem, por isso que eu comecei a seguir o seu trabalho, porque, ou seja, antes da gente começar a entrevista, você tinha perguntado como é que eu cheguei a você, como é que eu conheci, né? Como é que eu vim a conhecer o seu nome? E foi por acaso informação de Django de um outro projeto aí, e eu vi e isso me chamou a atenção, a forma que você estava apresentando, dando aula, né? E a forma que você escolheu de ter esse tipo de interação com o estudante, que com certeza é bem melhor, na minha opinião, do que simplesmente mandar um texto para o cara e falar assim, ó, toma aí, você lê e depois vem fazer a prova, que é o que existe. Existem muitos cursos dessa forma, online. A grande visão que eu tenho em relação a isso, eu acho que tem vários métodos, e cada um deles tem as suas forças, suas fraquezas, tem vários prós e contras. Né? Eu acho que o importante, independente da iniciativa, é você colocar o aluno, né, a pessoa que está fazendo o curso, no centro das suas decisões. Entendeu? Então, você vai fazer um design de um produto, de alguma coisa, que vai permitir àquela pessoa descobrir o conhecimento, construir o seu próprio conhecimento. Então, não se trata muito de qual é a melhor estratégia para ser eficiente no tempo da aula e tudo mais. E é muito mais ligado o que precisa acontecer para aquele cara, de fato, aprender, para você transformar a vida do cara, né, ou pelo menos contribuir para que ele transforme a própria vida dele no processo de aprendizagem, né? Uhum. Então é muito menos um ensino que a gente está acostumado e muito mais promover a aprendizagem. Bacana. E uma outra coisa também que eu vi é que você tem uma sessão nesse curso que é justamente, ok, eu acabei de fazer o projeto, ele está pronto, agora você vai fazer o deployment, ou seja, você vai tirar ele do seu computador, onde você está hospedando o código, e você vai botar num servidor de verdade para ser usado. E eu vi que você, então, agora está usando aquele Heroku. Isso. No início o Heroku não tinha suporte para Python, e a gente desenvolveu o Herik, que é o Heroku do Henrique. Né? E é um set de scripts, né? Shell script e estruturas Python e tal, para poder configurar um servidor que desse essa dinâmica, né? Você poder fazer um git push, e aí o servidor interpreta toda aquela maçaroca de código lá e bota no ar para você, para o cara ter experiência de que o negócio está vivo.
Uhum. Né? E o interessante é que, na verdade, ele não faz o deploy por último, né? O deploy é a primeira coisa que você faz. Porque o maior equívoco que eu vejo que acontece nos projetos de tecnologia, projetos de software principalmente, é que o pessoal começa programando, quer botar funcionalidade e tal, mas aí na hora de fazer o troço ir para o ar, vê que não funciona, a arquitetura não se provou inviável e tudo mais. Então a gente faz o contrário, a gente reduz o tempo de desenvolvimento do projeto, né? Que é na primeira aula já o cara bota no ar e aí inicia uma manutenção, porque o tempo inteiro o software tem que estar funcionando, né? Ele não pode quebrar de uma release para outra. Então, todo o exercício é pautado nisso. Aí, cada aula espera-se que o cara faça o deploy que atenda os requisitos que foram explicitados lá no sprint, que é durante a própria aula. Muito bacana. E eu concordo com o que você falou, realmente. Então, tá aí mais um fator que faz com que o seu curso seja uma coisa muito interessante para quem está querendo aprender. De repente, talvez nem seja aprender tanto a Django, mas não aprender a sintaxe, mas aprender a usar num projeto de verdade. E o que você falou, eu concordo plenamente. Então, me fala mais uma coisa sobre o Heroku. Por que você escolheu ele? Porque eu tenho certeza que tem gente que vai estar escutando isso e não sabe o que é. Por que você escolheu o Heroku? Certo. O Heroku é um Platform as a Service, né? A sigla é PaaS. E o que ele faz, na verdade, ele abstrai para você toda a camada de toda a atividade de sysadmin, né? Ele já te dá uma estrutura pronta para você simplesmente botar o seu código e ele hospeda o seu código em produção com as restrições lá para poder escalar e poder ter bastante acesso e ter uma performance bacana. Então a ideia é você cortar, né? Você enquanto desenvolvedor, óbvio você tem que ter um conhecimento de como é que o servidor funciona e tudo mais, mas você economiza bastante no processo de fato montar um servidor, configurar e cuidar da segurança do seu servidor e cuidar de como é que você vai montar a estratégia de atualização do seu servidor, monitorar tudo o que acontece. O Heroku ele meio que cuida disso para você, né? Então isso dá uma segurança bacana. Financeiramente, ele tem umas pegadinhas, né? Porque ele é livre, ele é grátis para um projeto, para você poder brincar. Você monta lá, cria quantas aplicações você quiser e é grátis, mas tem algumas restrições, né? Por exemplo, se a aplicação não for acessada por um determinado período de tempo, ele desliga e aí a próxima vez que alguém tentar acessar, ele liga ela de novo. Porque se ela ficar parada, ela fica consumindo recurso. E aí mas você pode contratar, né, um monte de pluginzinho, um monte de serviços para poder manter a sua aplicação no ar. Com o tempo, se crescer demais, assim, crescer demais é demais mesmo, acaba ficando um pouco caro. E aí eu vi projetos que são muito grandes, né, tem um time, sei lá, de 15 pessoas trabalhando e não sei quantos mil usuários e tal, não sei o que, o pessoal acaba criando sua própria infraestrutura por questões financeiras, mas até chegar nesse ponto, cara, você já economizou bastante esforço, já testou bastante o seu software e serviu bastante cliente. Então vale a pena dar uma olhada. Pode crer. Outra coisa que você então inclui na sua aula também além de aprender o deployment, aprender a usar o Django, é também usar um controle de versões. E você usa o Git então nas suas aulas? Uso. Tem alguns outros sistemas de controle de versão distribuído, né? Na comunidade Python, principalmente, tem o Mercurial, tem Bazaar, tem um monte deles. Eu sempre usei o Git, né? Desde que surgiu, por influência de um amigo que é bem super antenado com o que acontecia no kernel do Linux, né? E o Linux rapidinho fez essa mudança. E começamos a curtir mesmo a ferramenta, e aí veio o GitHub, que para mim é o ápice, né? Uhum. O GitHub ele mudou a forma como as pessoas compartilham código e usa o Git por debaixo dos panos. Então isso é mais um motivo para na verdade reduzir a barreira do aluno, para ele poder se expor, para ele se acostumar a colocar o código na internet para as pessoas poderem comentar, alterar, oferecer patches e estudar a evolução do projeto de cada um. Eu acho que essa é o grande lance de troca, né, em que você manifesta com pedaços de código, que são os seus patches, a grande mágica do software livre. Bacana, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, você pode me dar um pouco de informação sobre, vamos dizer, informação demográfica das suas classes? Tipo assim, você tem alunos de que idade até que idade? Cara, eu venho tentando encontrar um padrão e tá difícil.
Acho que o único padrão que eu consigo realmente te dizer é que 90% é homem e 10% é mulher. É a única informação assim certeira, sabe? Uhum. Tem muita gente que está começando, tem muita gente que já programa há muito tempo, tem muita gente que está começando a faculdade agora, tem um aluno que ficou até muito amigo, que ele começou a estudar programação já depois que ele tinha uma carreira e aí foi para computação e aí começou a estudar programação e começou a pegar rápido. O cara consome informação muito rápido, né? Parece que está fazendo download do Matrix. E ele entrou no curso sem saber muito bem Python e tudo mais e já se despontou, já foi para frente e tal. Tem gente que está começando a trabalhar com web, quer entender um pouco mais de web e tudo mais, né? O que eu acabei estruturando foi delineando o requisito, né? Qual é a necessidade, assim, para quem é o curso. E aí a ideia é para um cara que tem uma noção de como é que a internet funciona, ele está acostumado com navegador, com questão do get, de post e das questões do feijão com arroz de programação para a internet, né? Ele não está assim 100% cru em relação a isso. É um cara que já manja da lógica de programação, né? Ele já entende o if, ele entende a execução do código, ele pode não saber a melhor modelagem ou a melhor forma de estruturar o código, né? Mas basicamente esses são os requisitos, né? E muita disposição para aprender, porque são 4 horas no papel, mas é muito comum a gente esticar isso aí, porque o pessoal tem dúvida, a gente vai explorando e tal, e os vídeos ficam gravados, então o pessoal assiste o vídeo de novo, aí manda dúvida pela lista de discussão, tem uma lista que rola, troca e-mail pra caramba, né, durante toda a aula, né, durante o curso inteiro. Então é bem intenso, assim, o pessoal que não tem tempo livre acaba se pegando nisso. Mas é difícil. O que mais curioso em relação a dados demográficos é que tem muita gente do Nordeste e muito imigrante, né? Tem gente que está trabalhando no Japão, é brasileiro, foi morar no Japão e quer aprender em português. O cara é brasileiro, foi para a Europa. Dessa vez tem um cara que está na plataforma de petróleo, cara. Ele está assistindo a aula online que tem internet na plataforma lá, que ele trabalha embarcado, entendeu? Nem sei em que parte do mundo está essa plataforma. Então é bem interessante isso, como é que as pessoas chegam e se conectam com você e trocam experiências e tal. Isso é fascinante. Muito bacana. E qual o software que você está usando para dar suas aulas? É algo que você encontrou ou foi algo que você desenvolveu? Não, as aulas em si, elas são só uma parte do curso, né? E eu uso o software Adobe Connect. Tá. Né, que a maioria dos produtos, eles são produtos de reunião virtual, né? Tem o WebEx, tem aqui no Brasil, tem Genial, tem GoToPC, tem um monte de produtos, né? E eu achei esse da Adobe, todos eles funcionam com Flash. Certo. E esse da Adobe, ele é bem acessível, né? Para você poder fazer suas reuniões e tudo mais, e suporta bem a carga, tenho tido bastante experiência boa com ele. Recomendo a galera dar uma olhada, mas isso é um pedaço, ele pode ser integrado, né? Então o próprio site do curso que você visita lá tem uma área que é só do aluno, com todos os recursos e tudo mais, e isso está integrado com a Adobe Connect, enfim, tem todo a gente aprendeu a resolver todos os caminhos críticos do curso ao longo dessa experiência aí. Bacana. E quando é que vai começar a próxima turma? Então, essa turma está acabando agora, né, no dia 1º de abril, e tem uma turma prevista, a gente está fechando a data agora para o iniciozinho de junho, né, então acho que dá tempo aí para o pessoal se planejar, quem tiver interesse, tirar dúvida e tudo mais, e geralmente é isso, geralmente de 2 em 2 meses a gente faz uma turma para poder andar, né, tem uma fila de alunos que se inscrevem e que já ficam na reserva ali para a gente poder atender todo mundo. Certo. Então, para quem estiver escutando aí, se vocês estão interessados então em aprender não só a programar com Django, mas aprender várias áreas, vários métodos, várias técnicas de programar com Django, além de também aprender como fazer um deployment com um sistema chamado Heroku, que usa esses sistemas que ficam na nuvem, né, cloud, do Amazon, e vocês querem aprender também um pouco de controle de versão com Git e usar o GitHub.
Eu recomendo que vocês depois dão um pulinho na página Welcome to the Jungle. Eu vou deixar o link depois para vocês darem uma olhadinha. Eu recomendo que vocês dêem uma olhadinha lá. As aulas acontecem todo domingo, não é isso, Henrique? Isso, as aulas são aos domingos, que geralmente é o dia morto, né? O cara passa a semana ralando, no sábado ou ele vai fazer uma pós-graduação, alguma coisa assim, ou dá atenção para a patroa, que ninguém é de ferro. E aí no domingo de manhã a gente acorda cedinho, faz a aula toda e ele tem o resto do domingo liberado para sair e tudo mais, ou fazer o que todo hacker e nerd gosta de fazer, né? Que é programar um bocado até acabar o final de semana. Pode crer. Então, bem, então vamos lá. Então parece que depois que você então começou a montar suas classes e tudo mais, você acabou criando uma companhia que presta serviços, né? É uma companhia de desenvolvimento sustentável de software, utilizando Python, Django, software livre e engenharia ágil. Essa companhia chama Decode. Isso. A Decode foi uma iniciativa bacana, porque funcionou, né? O Welcome to the Jungle teve uma receptividade muito positiva. A gente conseguiu fechar todas as turmas que fomos abrindo e fechando as turmas com muito apoio das pessoas, né? As pessoas muito envolvidas com a proposta. E eu percebi no perfil do público, né? O perfil dos alunos, que o pessoal ele está precisando de um apoio na hora de executar o projeto, sabe? A maioria das empresas no Brasil, acho que o mundo inteiro está estruturado dessa maneira, né? É a empresa que presta serviço de desenvolvimento. Então você na verdade tem um monte de empresa que vende projeto e a galera tem que implementar e tudo mais, e tem essa restrição de tempo, tem um monte de dificuldade e tudo mais, e às vezes o cliente que determina a tecnologia. Então aquele esquema todo que a gente conhece, né? Muita empresa de consultoria assim e tal. E aí eu notei um determinado padrão de comportamento, que as pessoas elas ficam com esse foco em entregar o produto, mas aí acaba tendo dificuldade ou acaba não conseguindo dar atenção suficiente para todo o ecossistema em volta do produto. Porque não tem jeito, o software, enquanto alguém está usando, ele está vivo e você vai ter que dar manutenção nele. Né? Isso é, se a gente olhar o histórico aí de todo o software livre que tem, vira e mexe até projetos que não estão andando mais, né? Eu ouvi o podcast com o Gabriel Falcão, até o Wake tem um patch ou outro de vez em quando, porque não tem jeito, é assim que funciona, né? Tem uma necessidade diferente. Então a ideia é trazer o pessoal para conseguir oferecer um serviço para apoiar essas pessoas, essas empresas nessa infraestrutura, né? Nessa inteligência de como trabalhar com o projeto. Que às vezes o pessoal não tem controle de versão, às vezes o pessoal não tem estratégia de teste, não tem automação de teste, né? E aí eu comecei a fazer isso. Comecei a ajudar essas empresas a reduzir o custo de desenvolvimento, né? Porque pode parecer mais barato sair metendo a mão no código e correr para botar a feature no ar. Mas entrou no ar, cara, o cliente pede para mudar um negócio, aí você muda aqui, quebra lá, aí você não tem controle de onde que a coisa está quebrando, o que está acontecendo, aí eu começo a ficar com medo de mexer no software, aí começa a criar aquelas tabelas auxiliares que começa a se perder, aí o servidor já está desconfigurado, você não sabe qual foi a última vez que configuraram o servidor, aí espalha tudo, né? Vira uma macarronada da mama. Então a ideia é ajudar as pessoas a desenvolver com sustentabilidade, né? Mostrar que dá para você gastar menos dinheiro, dá para você ter maior rentabilidade no que você está fazendo, no seu projeto, se você tiver uns passos mais básicos de controle, né? de organização na hora de executar o projeto. E aí tenho feito isso pelo último ano e meio quase já, e está sendo uma experiência bem interessante. E quem é que faz parte do Decode? É você e quem são as pessoas que formam a companhia? Então, começou só eu, o Bernardo Fontes e o Thiago Garcia. Né? Foi o comecinho assim, da iniciativa. E aí começou a crescer muito, né? As coisas começaram a acontecer e o mercado faz uma pressão muito grande para você inchar. Né? Para você, assim, você faz um projetinho, o cliente gosta, ele traz mais um projetão. Aí quando vê, daqui a pouco você está tendo que ter 40 pessoas trabalhando contigo. E isso foi um problema para mim, né? Que na verdade eu sou o cara de programação, meu negócio eu quero viver, vai estar com 70 anos e eu tenho que estar escrevendo código todo dia, né? Então o que a gente acabou montando foi, com a ajuda de uma galera que eu acho que você vai ter que conhecer, foi estruturar a empresa como uma empresa em rede.
né? E nesse processo é como se fosse... Porque a grande questão é a seguinte, eu tenho muitos amigos que são muito competentes no Brasil inteiro, né? O Gabriel Falcão está em Nova York aí, se conhece um tempão, tem a turma dele de BH, tem o Metal, o Cove, né? A Fuji, tem toda uma galera que trabalha com software livre, é super referência e tal, e a gente se encontra em tudo quanto é conferência, se encontra em tudo quanto é evento. Mas na hora que fala de projeto, de trabalhar, de fazer grana e tudo mais, cada um tá no seu barco, sabe? Cada um tá pendurado no teu galho. E aí a minha decisão foi, quando começou, né? The Code começou a funcionar e começou a crescer muito, quando o cara chegou e falou assim, meu irmão, pra gente fechar 2012 vai estar com 40 cabeças. Eu falei, não é isso que eu quero pra mim. Eu quero a empresa com 6, é o que a gente tem hoje aí, né? A galera com liberdade para poder trabalhar no que gosta, poder montar um modelo. Basicamente é o seguinte, é dar um jeito de fazer o que a gente tem tesão de fazer com software livre, que a gente trabalha e se diverte, conhece gente, promover isso gerando receita para as pessoas, entendeu? E envolvendo toda essa rede enorme, vasta que a gente tem de amigos super competentes na comunidade de software livre. Então essa ficou a estratégia aí que a gente está trabalhando, está sendo bem interessante. E quanto tempo que hoje em dia você gasta entre Welcome to the Jungle e a Decode? Ou seja, esses dois projetos são as coisas que realmente te mantêm ocupado hoje em dia? Fazem parte... Essa é a sua profissão? Você trabalha no seu curso e na sua companhia? Sim. O Welcome to the Jungle hoje eu vejo que ele tá mais atrelado a Decode. Ele é um projeto da Decode. Né? Tem outro projeto que é super bacana, está sendo uma experiência muito legal, que chama-se MetaPix, que é um projeto para ensinar Photoshop, Illustrator e ferramentas de web design para designers e pessoas comuns, na verdade. Então tem uma turma, né? Tem amigos que são super especialistas em design e conhecem mesmo, não é desenho, não é estilo, não. O cara é design mesmo, entende como é que as coisas funcionam, a relação entre as coisas, aquelas escolas tradicionais alemãs e tudo mais. E os caras conhecem muito, tem muito conhecimento para oferecer. Então isso está no nome, né? O Decode é porque a gente quer decodificar essas informações que estão esparramadas, espalhadas pelo mundo, em experiências vivenciais para que as pessoas possam construir seu próprio conhecimento. Não simplesmente gravar, decorar o que sabe, ou eu li em algum lugar. Não, para o cara poder viver uma experiência que através dessa experiência ele vai poder aprender de verdade, entendeu? Então é muito esse foco. Então a maioria dos projetos da Decode são ligados a isso, a compartilhar conhecimento. Né? E aí tem muito essa vertente. Em que área? Então o Welcome to the Jungle é uma estratégia, o MetaPix é outra estratégia, a parte toda de consultoria que a gente faz, né, de desenvolvimento sustentável de software é uma outra iniciativa. Né? A gente chega a desenvolver, tem um cliente bacana que é uma equipe de 2 pessoas, que os caras, eles já sabem o que tem que fazer, eles entendem bem do negócio que eles resolvem, mas eles precisam de alguém para apoiar. Então a gente monta como se fosse um nível 2, né, de apoio para eles, fazendo code review, ensinando toda a parte de se comunicar através do controle de versão, do código, fazer a gestão do projeto e tudo mais, apoiando nesse tipo de coisa. Né? Então tem muita coisa misturada de consultoria, desenvolvimento, mentoria. A ideia é encontrar maneiras de compartilhar conhecimento e ajudar as pessoas a pensar as coisas de uma maneira mais sustentável. Muito legal mesmo, Henrique. Legal por muitos motivos, dentre eles o fato que isso aqui foi uma coisa que nasceu, a Decode então nasceu de um projeto com o objetivo de ensinar as pessoas. Então veio tudo do open source, tudo livre, e hoje em dia é a sua fonte de renda, então é a sua profissão, tá aí, a sua companhia. Então esse é um motivo. E outro motivo também é que as coisas que você está querendo então fornecer é o tipo de coisa que, na minha opinião, faz realmente uma diferença na vida profissional de qualquer pessoa que mexe na área de programação, de informática, especialmente na área de software livre. Quando eu conversei com o Gabriel, né, o Gabriel Falcão, o fator X para ele foi que ele foi para uma escola onde ele estava com um professor que não só manjava do assunto, mas o cara ele era entusiasmado com as coisas que ele fazia. Então o Gabriel logo no começo foi exposto
a uma pessoa que curtia e então, junto com o fator que o Gabriel é uma pessoa que tem muito curiosa e arregaça a manga e não tem medo de nada, vai lá e quer aprender, né? Então ele teve uma boa formação e baseado na descrição que você está me dando da Decode aqui, junto com os seus projetos, o projeto do Welcome to the Jungle, parece o tipo de ambiente que só vai ser beneficial para qualquer pessoa que está querendo ingressar no mundo de software livre. Então, eu achei muito bacana. Foi muito bom conhecer mais esse lado dos seus projetos e da Decode, que eu não conhecia até então, hoje, eu não conhecia ainda. Então, eu acho isso muito legal. E parece que você é muito envolvido na comunidade de Python aí no Brasil, né? Então, eu dando uma olhada no seu blog, eu vi que, eu acho que foi em 2010, você foi na PyCon. Isso, fui. Isso foi bem interessante. Eu fui na PyCon, fiz uma palestra sobre comunidade, que, na verdade, durante o FISLE do ano anterior, né, acho que de 2009, a gente fez uma bagunça boa lá no Sul, lá em Porto Alegre. O FISLE é um evento que, se você não for, você nunca foi, você precisa ir, né? O pessoal que está ouvindo aí, é uma experiência muito bacana, é muita gente com interesses similares, então é uma oportunidade bacana de você sair. Sai assim, olha para a cara do cidadão e se apresenta: "Ô, prazer, meu nome é tal, e de onde você é, o que você faz", e assim você faz amizade. É simples assim. E aí foi bacana, porque a partir dali aconteceram algumas coisas, e aí pintou a oportunidade de trazer o Jacob Kaplan-Moss, que é o cara, né, o co-criador do Django, trazer para o Rio, né, para apresentar, porque ele vinha palestrar na Python Brasil daquele ano. Aí ele veio, a gente ficou bastante amigo e tal, e ele se divertiu bastante, não sei o quê, e a gente aproveitou que ele veio, né, e organizou um evento. Eu e o meu amigo Guilherme Chapievski, que está morando aí nos Estados Unidos também. Parece que o pessoal está todo mundo indo para aí, né? Ele agora está, acho que em São Francisco, lá no Yahoo. Uhum. E o Guilherme, eu e o Guilherme tive essa ideia de fazer um evento para juntar a galera e fazer um eventinho para o pessoal se arrumar e trocar ideia com um cara e tal. Só que aí, nesse processo, a gente viu que tinham mais outros dois americanos, né, ligados à comunidade, à parte de desenvolvimento. Era o Ryan Ozmek, do Joomla, que é da turma de PHP, que ele estaria no Rio participando do PHP Rio, e o Jeff Patton, que é um consultor de desenvolvimento ágil super conhecido, que vinha dar um treinamento na Globo. A gente viu a agenda assim, e pô, mas vai casar isso, vamos fazer um evento maior então um pouquinho? Aí em 20 dias a gente deu uma volta no mundo aqui, chamamos todos os amigos, cobramos todos os favores, a gente montou um evento, deu 400 e tantas pessoas no evento, no super centro de convenções e tal, foi mal barato, deu maior repercussão. Aí o Jacob, no final do evento, a gente morto lá, tem os vídeos no Vimeo da reunião da galera, pô, veio o pessoal de São Paulo, ajudou a montar Coding Dojo o evento inteiro, juntou a galera de Java, a turma da Kaelon, o Ricardinho, o Guilherme, o Akita, de Ruby, juntou todo mundo, assim, de tudo quanto é tribo, né? Então, todo mundo que tem essa questão de compartilhar, de conectar, de vamos pegar e vamos fazer, né? E foi super bacana, foi um grande evento. E aí no final desse lance, quando o Jacob estava meio que se acalmando, né, voltando para a realidade, que é voltar para casa, ele falou: cara, vocês têm que vai para PyCon explicar como é que vocês fazem essa bagunça toda, o que acontece. Aí eu falei: porra, mas será? Eu falei: vamos lá, vamos ver qual é. Aí fui, submeti a palestra, o pessoal aceitou, gostou e tal, e fui lá, apresentei o que a gente estava fazendo aqui no Rio, né? Que é o começo de uma grande descoberta que a gente viveu, que é o Small Acts, né? Que é o manifesto que a comunidade construiu em conjunto, né? Isso vem de uma frase que o Kaique sempre falava para mim, que é Small Acts Make Great Revolutions. Né? E de fato, depois eu descobri que tem estudos de ciências sociais que realmente embasam esse tipo de coisa e tudo mais. Aí é um papo de 10 horas aí que a gente vai ficar nesse Skype. E a gente construiu o Small Acts, que é para entender o que estava acontecendo com a gente. E a gente não sabia, né? Não tinha regra. Mas aí a gente teve uma sacada de identificar, beleza, não tem regra, mas tem direção. O que é essa direção? Essa direção são os nossos princípios, né? São os princípios que regem as ações das pessoas que têm aqueles valores em comum, né? Que constituem aquela comunidade.
E a gente montou um conjunto de 10 princípios que seguem tudo que a gente faz. Assim, e hoje eu consigo, é tão claro para mim, é tão nítido que eu consigo, inclusive, aplicar todos os 10. É o que me guia na Decode, né? São os 10 princípios, é o que me guia no Welcome to the Jungle, são esses 10 princípios. Então eu gosto muito dessa visão de que quem se guia por princípio nunca se confunde. Né? Bacana. Depois eu vou dar uma olhadinha. Então, de repente, eu vou incluir o Small Axe, eu vou botar esses 10 princípios para o pessoal dar uma olhadinha aqui no site pra gente. E como é que foi assim? Foi a primeira vez que você saiu do Brasil? Não, eu tinha saído antes. Não foi. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Eu fui lá na PyCon, aí conheci todo mundo lá, passei um tempo lá. Foi uma experiência muito bacana, todo mundo muito receptivo. O que eu gosto da comunidade de Python é isso, né? É todo mundo tão diferente que das diferenças você encontra igualdade, né? E é todo mundo muito aberto, muito receptivo. Você conversa com todo mundo, né? Troca ideia. O grande lance é, se você vai na conferência desse tamanho, vai almoçar com uma pessoa diferente cada dia, vai jantar com uma pessoa diferente cada dia, vai conhecer as pessoas. E nem se preocupe em trocar cartão, não. Pega na hora e pega o seu telefone e manda um e-mail pro cara com o seu contato e já adiciona no Skype para você começar a se conectar mesmo, a trocar. Uhum. Compartilhar. E foi uma experiência muito rica, tanto que eu voltei no ano seguinte, né? Até teve uma Lightning Talk bem engraçada que o Zed Shaw me colocou lá para brincar com o meu sotaque, porque eu tenho aquela tagline, né, que eu sou um passionate software developer. Uhum. E aí ele ficou de sacanagem com isso e montou uma palestra lá, depois você dá uma olhada, foi bem engraçado. E foi muito bacana. E depois eu fui no OSCOM, aí eu comecei a viajar. E viajo também, eu viajo demais aqui no Brasil. Tudo quanto é canto, o pessoal está fazendo alguma coisa interessante. Eu tento ter bastante tempo para poder conhecer as pessoas. Então, dificilmente você vai me pegar aí lendo um livro de programação, um negócio novo, assim. Geralmente eu vou catar quem é o cara que está manjando disso aqui, quem é que conhece ele, e eu vou passar uma semana grudado naquele malandro para trabalhar com ele e aprender o que ele faz. Muito massa. Muito massa. Realmente, se você tiver a oportunidade, é muito melhor de conhecer. Nada como conhecer uma pessoa que manja do assunto, e especialmente se a pessoa realmente curte o que faz, que aí é a melhor combinação que você pode ter, né? Uma pessoa, que tem aquelas pessoas que manjam do assunto, mas eles não, parece que não tem entusiasmo, né? Então assim, eu sei fazer e tal, mas não tem entusiasmo nenhum pelo que faz. Quando você encontra a pessoa que gosta do que faz, aí essa combinação é muito boa. Muito Acho que isso é interessante. essencial. É o que todo mundo busca, né? Trabalhar com uma coisa que realmente te desperte uma curiosidade incontrolável e uma vontade de continuar fazendo aquilo e continuar criando e se desenvolvendo. Não dá para imaginar, assim, se você se dedicar tanto tempo e computação é um negócio que dá um trabalho, bastante trabalho para você aprender as coisas, realmente aquilo entrar no sangue. E não dá para você pegar só o que a empresa precisa de você e aprender só nisso. Você tem que ter sua própria vibe, sua própria batida e fazer do seu jeito, sabe? Para poder encontrar o que nesse universo tão vasto realmente te dá tesão. Pode crer. Pô, então eu vou aproveitar o gancho aí falando de tesão. Eu vou então entrar na área que é o top 5, que eu quero saber justamente o que é que te dá o tesão. Então, vamos primeiro começar por filmes ou televisão. Você tem um top 5? Que tipo de filme que você curte ou que você curtia quando era garoto? O que você gosta? Cara, eu gosto basicamente de tudo, assim, eu não tenho muita restrição com arte, não. Eu curto tudo quanto é filme. Às vezes fica meio batido, né? A parte de comédia, tem muita comédia muito parecida uma com a outra e tudo mais. Mas assim, eu gosto muito de filme que me faz pensar, né? Uhum. Ou que instiga a minha curiosidade e tal. Então, assim, acho que o primeiro, assim, que mais deu nó na minha cabeça é o Matrix, Uhum. né? Que são os três, na verdade. O pessoal vai falar um pouco, porra, só existe o primeiro, os outros não é só porradaria e tal, mas não, você junta os três, tem bastante coisa ali naquele filme, é muito rico, gosto muito. O Poderoso Chefão, também a trilogia. Uhum. Acho que tudo quanto é homem se identifica com aquela história, todos os conflitos de família e tal, é muito rico o filme. Gosto muito do De Volta para o Futuro, pô, cresci sonhando em ter um hoverboard daquele, assim. Sempre fui péssimo em esportes, mas o hoverboard eu ia aprender a usar de qualquer jeito, né? Então, De Volta para o Futuro é demais, todos os três também. E de curiosidade, assim, o que mais
eu curti muito a série Stargate, né? Saquei. Foi uma série que eu vi literalmente todos os episódios. Né? São 10 temporadas, né? Então é episódio pra caramba. E você, quando você tá programando, assim, você escuta música? Que tipo de música você curte? Eu quero conhecer um programador que não escuta música programando, né? Acho que isso é, tipo, todo mundo precisa entrar na zona com alguma música, assim. E eu escuto basicamente o mesmo tipo de música. Eu gosto de todos os tipos de música, acho que música é uma questão de contexto, né? Jamais ouviria as músicas que eu ouço programando num churrasco, né? Porque provavelmente eu vou falar que eu vou ouvir tudo de Metallica, tudo de Megadeth. Tenho aprendido a gostar bastante do Rise Against, mas o principal para mim é ouvir qualquer coisa que o Kaique ou o Metal tenham no HD. Né? Então, uma vez por ano eu dou uma viajada aí, encontro o Kaique. Esse ano eu conheci um pessoal lá até amigo do Gabriel, o Metal lá em Belo Horizonte. E o que eu fiz foi pegar o HD dos caras, e eu faço. Com o Kaique eu faço isso já tem uns 3, 4 anos, assim. E Aham. trago e renovo minha biblioteca e fico ouvindo. Né? Dificilmente eu vou lembrar do nome de uma música ou nome de uma banda, mas eu pego muito, tô muito alinhado com o gosto deles. Olha, eu tenho um amigo também que mora em Massachusetts, eu conheço ele já tem mais de uns, sei lá, uns 10, mais de 10 anos que eu conheço. E eu tenho a mesma experiência com ele, que é, nós temos gostos completamente diferentes um do outro. E por muito tempo, logo no começo, eu lembro que ele acabou se transformando ele é um programador de .NET, então ele trabalha com C Sharp, com VB.NET, esse tipo de coisa. E eu sempre falando de open source, Linux e Python e tal. E em termos de música também, o nosso gosto sempre foi meio variado e bem diferente um do outro, mas toda vez que eu ia a Massachusetts visitar ele, ou ele vinha me visitar na época quando eu morava em New Jersey, a gente também trocava música e eu acabava aprendendo a gostar de umas músicas dele e ele gostando das minhas. Eu achei bacana isso aí, então que você É, está fazendo a mesma coisa. em 2010, quando eu fui na PyCon, eu passei uma semana depois na casa do Kaique em Orlando. E eu peguei realmente a biblioteca de música dele, trouxe pro Brasil, e eu fiquei ouvindo, assim, sem botar no randômico, sem repetir uma música, o ano inteiro. Assim, você vê quanta música o cara tem. E eu fiquei ouvindo um ano inteiro, até no ano seguinte eu fui de novo na PyCon e passei mais uma temporada na casa dele e aí renovei a biblioteca. E em termos de leitura, você lê alguma coisa que não seja técnica? Geralmente eu leio coisas que não são técnicas, assim. Gosto muito de. Estou aprendendo a gostar muito de teatro, né? De peças de teatro. Tem bastante coisa de linguagem ali que me interessa, né? Eu gosto muito dessa associação de linguagem de programação como literatura. Né? E aí tem isso, mas se fosse falar assim, um top 5, provavelmente tem muito mais que isso, mas vamos pegar por ordem cronológica. Assim. Acho que a primeira vez que eu me apaixonei por um livro foi, na verdade, uma revista, que foi a revista Input. Ah, pô, isso aí eu Puta, lembro. nossa, velho, aquilo era coisa de maluco, aquilo ali é coisa linda de Deus, não é possível. Eu lembro que, poxa vida, a Era minha mãe tinha que demais, mandar cara. trazer para mim de Belo Horizonte quando eu morava em Minas Gerais, porque na minha cidade não vendia, não tinha nem banco onde eu morava. Cara, eu achei na internet depois um site que chama-se Datacassete, que tem, cara, essas revistas em PDF. Ah, não, eu vou ter que pegar o link depois com Cara, é você. espetacular, cara, é espetacular. E me ensinou muita coisa, me deixou, assim, ajudou muito a eu abstrair, eu suportar o tempo de tédio no colégio, lendo aquelas revistas por trás dos cadernos, né? Tirava as folhas do caderno e botava a revista para ficar lendo, para ficar planejando, rabiscando qual era o código que eu ia chegar em casa e digitar lá no TKzinho. Você também teve um TK, então? Cara, era mó barato. Tecladinho de borracha, era mó barato. E Muito era massa. moleque, eu comecei, sei lá, tinha uns 8 anos, 9 anos, uma coisa dessa, assim, bem novinho. Aham. Gostava muito já. Aí depois tem um livro, que é um livro bem bacana que eu recomendo para os programadores que estão mais querendo uma visão mais holística do mundo, que é Presentation Zen, que é do Gar Reynolds. Ele trabalhou na Apple um tempão e sempre foi responsável pela parte de comunicação da Apple e tal. E o cara dá umas dicas, cara, de como é que você organiza informação, estrutura a informação para apresentar de uma maneira mais humana, sabe? Uhum. E aí é bem legal porque as entrelinhas ali tem muita coisa ligada ao Zen para você aprender, para entender a relação das coisas e tal. Então isso
É uma viagem o livro, é muito legal. Né? E da área mais de programação, eu poderia citar o Code. Acho que foi o último livro que eu devorei, assim, que não era ligado diretamente à programação, que é um livro do Charles Petzold. O cara que trabalhou na Microsoft, ele fez um livro, cara, que ele constrói, ele vai da teoria à prática, assim, brincando com você, contando a historinha de duas crianças que começam a se comunicar com a lanterna, e o cara explica código Morse e evolui representação de bits, e aí começa a falar de telégrafo, e no final ele monta um computador com você. O livro Que massa. Não, o livro é uma loucura. O livro é uma loucura. Você não consegue. Ele fala de tudo. Fala de flip-flop, fala de tudo. Ele aborda tudo. É muito legal. Muito legal. Tem um livro muito bacana também que eu gosto, que chama-se O Conselheiro, que é um livro mais que fala de relação de negócio, né? Quando eu comecei a pensar sobre essa questão da Decode, do curso e tudo mais, meu pai me deu esse livro como uma forma de me inspirar. E o livro é um livrinho pequenininho, fininho, super simples, mas que explica exatamente o fator humano, né, no processo de você montar um serviço bacana, de você servir bem as pessoas e tudo mais. Então isso aí, para quem está querendo empreender, eu aconselho comprar e botar na cabeceira. Né? O Conselheiro. E um livro que está me apoiou bastante em desconstruir tudo que você aprende, né, tudo que as pessoas falam por aí, mas ninguém sabe realmente o que está falando. É um livro da Ellen Wood, chama-se A Origem do Capitalismo. O Flávio Amiero, que é da comunidade também, o cara é historiador e super programador Python, ele me deu esse livro para ler, em que a Ellen ela volta na origem, né, o que aconteceu para estruturar o capitalismo, e aí você consegue entender as coisas, porque a gente está vivendo um momento muito complexo. Por mais que no Brasil esteja tudo num samba, porque a economia está crescendo e tudo mais, não tem como você ser um país rico e feliz com o mundo inteiro destruído, passando fome, né? A merda espalha para todo mundo. Então, é um livro bacana que desconstrói essas verdades, né? A verdade de que só existe uma forma do ser humano se organizar e tudo mais, e que tudo que acontece é porque é assim mesmo, e a estrutura política é dessa maneira e tudo mais. E ela questiona um monte de coisa. Ela acho que é cientista social, uma coisa do gênero, e fundamenta tudo muito claramente, assim, muda a sua forma de pensar sobre o mercado, sobre o que acontece. Muito bacana, recomendo. Pô, cara, de tudo aí que você falou, eu só conhecia as revistinhas Input, então vou ter que adicionar um monte de livro da minha lista agora. Achei muito interessante todos eles. Não só pela sua descrição, mas a forma que você descreveu eles me deixou bem empolgado para dar uma olhada depois. Muito interessante. Eu tenho certeza que o pessoal vai ficar interessado. Então, no finalzinho do blog, com certeza vai estar a lista de todos os livros e um link para vocês poderem ler um pouco mais sobre eles. Pô, Henrique, olha, foi muito massa conversar com você, cara. Finalmente, sabe, eu devia ter, assim, colocado você no comecinho da minha lista, porque eu gostei muito, curti muito conversar com você. Foi uma pena que demorou tanto tempo pra gente finalmente conversar. Então, foi um prazer enorme e eu achei muito legal os seus projetos, principalmente o fato que você tem essa sua companhia, que começou, a companhia nasceu do seu projeto que eu já conhecia. Eu acho isso fantástico. Todas as pessoas que conseguem eventualmente, depois de começar o seu projeto, o seu hobby, e criam um negócio depois desse projeto deles, assim, eu acho isso maravilhoso. E eu tive o prazer de conversar com o Hugo, por exemplo, o Hugo Doria, e foi muito bacana também saber do sucesso que ele teve. E, pô, eu fico muito feliz que você está conseguindo aí montar esse negócio, muito bacana. Obrigado, cara. Foi um prazerzão. Eu estou sempre à disposição, até o pessoal que está ouvindo, quiser trocar ideia, quiser conversar, jogar conversa fora e tal. Eu sou um cara. Eu gosto muito de contato humano, de interagir com as pessoas, esse processo, essa sacada sua de conhecer, né, propor uma conversa para conhecer as pessoas e compartilhar a experiência através do podcast é brilhante, né? Parabéns, acho demais mesmo. E eu estou sempre à disposição, super acessível, assim, comigo não tem frescura, é só mandar um e-mail, puxar o telefone e tamo aí. Para você e para os seus ouvintes. Pô, valeu, valeu mesmo, Henrique. Então, pessoal, você que está escutando aí, eu espero que vocês tenham curtido. Eu adorei conhecer muito o Henrique, eu adorei mesmo conhecer tudo sobre os projetos dele. E eu recomendo que vocês depois dêem uma olhadinha, principalmente no Welcome to the Jungle, se vocês estão interessados numa coisa que não é um beabá, é uma coisa que é assim,
real world, ou seja, coisa para valer mesmo. Você não vai aprender coisas que não vai ser útil. Você vai aprender coisas que vai ser útil para você. Então, dá uma olhadinha, faz o curso, é o domingo. O que você vai fazer no domingo? Ficar assistindo Fórmula 1? Vai fazer um curso de Django que vai ser melhor para você, tá bom? E até o próximo episódio, que com certeza vocês vão gostar também do nosso próximo entrevistado. Então, Henrique, um abração para vocês, um abraço também e até o próximo episódio. Até mais. Come on!